Me fala uma coisa, você se sente só? Eu confesso pra você, eu me sinto só às vezes. Não só às vezes, bastante, né? Por exemplo, quando eu vou fazer esses vídeos aqui, eu me sinto só. Porque eu preciso pensar sozinho, escrever sozinho, falar aqui pra câmera, né, sozinho, não tem ninguém aqui comigo, eu tô falando pra uma câmera, montar toda essa parafernália, então tudo isso eu faço sozinho. E eu tenho pensado muito sobre solidão, porque me parece que o mal do nosso tempo é a solidão. E a solidão, primeiro, no nosso conceito de como é a vida, e depois, logicamente, também a forma como a gente decide encarar isso, né? Primeiro, a forma como a gente conceitua a vida hoje, me parece cada vez mais, né? A impressão que eu tenho é que a sociedade em que a gente vive, ela quer que a gente acredite que realmente o mundo foi feito para agradar a gente. E ele para ser do jeito que a gente quer, da forma como a gente imagina que ele é, e não do jeito que ele realmente é. De forma que, imagina, você pode ver esse vídeo aqui, ficar ofendido com uma coisa que eu falei, e de repente entrar com uma ação, etc., falando que não, olha só, esse cara fez isso aqui, me ofendeu, e ele tem que ser culpado por isso. Como se eu tivesse feito isso com o objetivo de te ofender. Repara, é como se as coisas existissem porque eu estou aqui, e não, imagina, né, que eu estou interagindo com essa coisa porque ela existe. É uma relação muito perversa, quase alienante, né, de realidade. E também, é claro, você deve concordar comigo, que se você extrapola um pouco mais isso, é basicamente um ethos cultural narcisista, concorda? É basicamente uma forma, um zeitgeist, um espírito de tempo, né, um espírito de época narcisista. E sob esse ponto de vista, né, é muito natural que a gente se sinta mais solitário mesmo. A gente vive numa sociedade que tem dificuldade de compartilhar, imagina, valores comuns. Hoje em dia você tem direita e esquerda, a própria direita dentro da direita se fica se mordendo, a própria esquerda dentro da esquerda fica se mordendo. A gente chegou a um ponto de granularidade, né, a gente chegou a um ponto de fragmentação tão grande que a solidão parece apenas a consequência lógica, né? Não sei se você concorda comigo, deixa aí sua opinião. Mas me parece que essa consequência lógica acaba sendo atenuada muito por formas como a gente decide encarar isso e apresentar a nossa própria solidão para a sociedade. Já falei algumas vezes aqui antes que eu sou a favor da solidão como um veículo de evolução, como um veículo de autoconhecimento, de autocontrole, etc. Eu mesmo me considero uma pessoa que gosta muito de ser sozinho, gosta de estar na solidão, mas eu não gosto de ser sozinho. Eu não acredito que qualquer pessoa que exista goste de ser sozinha. Eu acredito que todo mundo gosta, de alguma maneira, de contribuir um pouco com a vida do outro e receber um pouco de contribuição. Então a gente precisa trocar. Imagina como uma bateria, né, de carro, a gente tem um polo positivo e um polo negativo. Um polo em que a gente doa e um polo em que a gente recebe. Me parece muito natural. O ser humano ele é bipolar, concorda? Ele tem um lado esquerdo e um lado direito, um hemisfério esquerdo e direito, e assim por diante. A gente precisa desse equilíbrio, a gente precisa, né, desses dois lados para encontrar um equilíbrio, digamos, natural, ou, digamos assim, para encontrar um equilíbrio naquilo que a gente chama de normalidade. E me parece que isso não é só fisicamente, me parece que mentalmente, me parece que isso também afetivamente. E a solidão, com certeza, ela afeta a gente diretamente na parte afetiva. O fato é que, emocionalmente, a gente de fato vai se transformando numa pessoa diferente. Quanto mais tempo você fica sozinho, mais tempo você vai ter dificuldade, por exemplo, para se adaptar à convivência com outras pessoas. Então, por exemplo, eu moro sozinho. Quando eu recebo visitas aqui, eu demoro um tempo até entrar naquele ritmo de que eu estou acompanhado, né? Mas eu estou falando isso porque a gente veio torturando o conceito de solidão para, de alguma forma, ele parecer um conceito transcendental, especial e maravilhoso. Algum tempo atrás eu escutei uma pessoa falando que uma coisa é a solidão e a outra coisa é a solitude. Porque a solidão é quando você está desacompanhado de você. E a solitude é quando você está desacompanhado dos outros. Ora, mas para mim é a mesma coisa, não? Para mim é a mesma coisa. Imagina quando você está sozinho, sem outras pessoas, você está num momento de solidão. Você está sozinho. Quando você está com as outras pessoas, né, mais desacompanhado de você, você se abandonou, ou seja, aquilo que é mais importante em você foi abandonado e, portanto, você, aquilo que você é, não a sua casca, mas aquilo que você realmente é, também está solitário. Existe um jeito pior e um jeito melhor de estar sozinho? Provavelmente. Eu acredito que sim. Me diga aí o que você acha, se você tem uma visão diferente. Mas uma coisa e outra são a mesma coisa. Da mesma forma, por exemplo, que um amor de irmão, amor de mãe, amor de amigo, amor de homem com mulher, são a mesma coisa, são amor. É claro que você pode chamar esses nomes diferentes. Os gregos tinham mais de 10 nomes para o amor, sabia? Só que solidão é solidão. E por mais que a gente fique tentando torturar essa coisa de
botar palavras diferentes, botar um conceito que parece muito mais bonito, de uma pessoa que é muito autossuficiente, ela é muito especial, ela é muito espiritualizada. No fundo, a impressão que eu tenho é que a gente tá falando para todo mundo que a gente tá num momento de solitude, quando na verdade você tá triste, cara. Você tá sozinho. Você tá precisando de um abraço, tá precisando trocar ideia com alguém, você tá precisando, porra, dar uma risada que seja, tá precisando ver um filme na companhia de uma pessoa que você gosta. Você tá precisando de relação, você tá precisando trocar, que nem a bateria do carro, oferecer um pouquinho de energia e receber um pouquinho de energia. Só que a gente vai perdendo essa capacidade de fazer isso por causa do fato de que a gente acha que tudo tem a ver com a gente. Tudo tem a ver com a gente, tudo é sobre nós, tudo é pra nós, tudo é nós. Mas, meu Deus, mas que inferno! Ou seja, você ativou apenas o polo negativo da bateria, que é onde você recebe. E onde você doa? Mas que porra! A gente chegou a um ponto em que a solidão, ela não é mais, imagina, um sintoma. A solidão, ela não é mais um efeito. A solidão, ela é basicamente a consequência, né? É tudo aquilo que você pode esperar a partir das ideias que você tem sobre o mundo. Por que as pessoas estão cada vez mais sozinhas, comprando um gatinho, comprando um cachorrinho? Justamente por causa disso. Porque dói, né? Dá trabalho, né? Sartre dizia que o inferno está nos outros, não é na gente, não. A gente é maravilhoso, os outros é que não tem problema danado. Pô, talvez isso seja verdade. Agora, outra coisa também é verdade. É que o fato de você não ter outras pessoas perto de você não faz com que elas deixem de ser o inferno. E de repente você começa a viver num céu miserável, apenas porque você está dizendo para você mesmo que você é maravilhoso, que você é fantástico, e que as outras pessoas é que precisam se elevar para chegar perto de você. Quando na verdade, é você que não tem a capacidade nem a coragem de quebrar esse ciclo vicioso que você está vivendo, de estar sozinho, de estar você no seu mundinho, com as suas ideias, sem conseguir trocar com o outro, sem conseguir compartilhar, sem conseguir aprender com o outro. A solidão tem suas coisas muito boas. Eu falo aqui de coisas realmente boas ligadas à solidão. Já falei várias vezes. Mas não dá para acreditar que o mundo em que a gente vive hoje só tem coisa positiva, só tem gente solitária, feliz pra cacete. Isso não faz sentido. Senão a gente não venderia tanto antidepressivo, a gente não venderia tanto antiansiolítico, concorda? Eu queria compartilhar isso com você hoje porque, às vezes, cara, é só fazer um pouquinho diferente. Só um pouquinho diferente. Dá um espaço para uma pessoa. Para de dizer que você é uma pessoa maravilhosa, que você é o Buda, que você tá em solitude, que você é a casa do cacete. Você é um ser humano normal, você vai no banheiro todo dia, você dá uma cagadinha. Pelo amor de Deus. Vive a vida de verdade. Porra. Eu acho que isso tá destruindo a gente. Às vezes eu ligo para as pessoas, hoje, atualmente, e eu fico muito impressionado como as pessoas elas estão perdendo a capacidade de interagir. Parece que elas estão falando mesmo, não tô de sacanagem. Parece que elas estão falando mesmo, não como um ser humano, mas como com um robô. Ela espera que aquele robô ofereça tudo que ela quer e ela não precisa oferecer nada de volta. Hoje, por acaso, aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu liguei pro rapaz, 28 anos de idade. Eu liguei pra ele e falei, ô, tudo bem, fulano e tal, não sei o quê. Você pode falar? Ele, posso sim, fala aí. E aí foi aquele momento que eu comecei a perceber, assim, me deu aquela coisa, me deu aquele estalo, né? Que foi assim, cara, mas fala aí do quê? Você nem sabe quem é a pessoa que tá falando com você do outro lado, eu não tinha me identificado ainda. Falei, alô, fulano, tudo bem? Você tá podendo falar aí? Posso sim, fala aí. Eu falei do quê? Falar do Platão? Fala da última contratação do Flamengo? Fala aí do quê? Repara, pare de contar essas histórias pra você, aonde você é maravilhoso, você tudo é perfeito, você está em solitude, quando o teu coração sabe que isso é mentira, cara. Aceita aquilo que está dentro, de verdade, dentro de você. A solidão, ela pode ser muito boa, mas ser só o tempo inteiro é um erro, é um problema, não é uma coisa boa. Você tem muito para oferecer, tem muita gente querendo oferecer coisas para você. Dá um espaço. Já que você já está tão maravilhoso na solidão, já que você evoluiu tanto, pô, traz isso para os meros mortais aqui. Queria compartilhar isso com você hoje, porque eu me sinto muito só quando eu faço esses vídeos, eu queria muito trocar essa ideia com as pessoas, assim, viva voz, mas como eu não posso, essa é a forma que eu encontrei. Me diz aí o que você acha, me diz aí se você se sente só, gostaria muito de saber isso. Então deixa aí nos comentários e deixa aí também o teu like, se inscreve no canal, né? Se você chegou até aqui, por favor, se inscreva no canal, você será muito bem-vindo. E a gente se vê no vídeo 159. Um abraço e tchau, tchau.